O músico Nicolas de Souza Amaral, de 23 anos, foi morto a pauladas em Barueri, região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira. O autor das pauladas, 22 no total, é o motoboy Alexandre Oliveira Rodrigues, de 34 anos, atual namorado da ex do músico. Nicolas foi socorrido por agentes da Guarda Civil Municipal e levado com vida ao pronto-socorro central, com um grave ferimento na cabeça, uma abertura de 15 centímetros no crânio e perda de massa encefálica. Após dar entrada na unidade de saúde, no entanto, ele não resistiu. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a motivação do crime seriam as constantes ameaças da vítima contra o motoboy e a namorada dele, a ajudante de cozinha Kathleen Juliana Ribeiro de Freitas, de 23 anos. Kathleen e Nicolas se relacionaram por 7 anos. O namoro teria chegado ao fim pelo comportamento agressivo do músico. Uma animação com cenas de espancamento e trabalho infantil se encontrava com autoclassificação livre na plataforma de streaming Amazon Prime. Após reclamações e alertas aos pais nas redes sociais, a produção, que se chama Meu Amigo Ninja, teve a censura alterada para 14 anos e posteriormente acabou removida do catálogo. A obra, que estava nas editorias de comédia, animação, infantil e excitante, retrata uma fábrica ilegal de bonecas na Tailândia, onde crianças são exploradas por um empresário. Já nos 4 primeiros minutos, uma delas é espancada a pauladas até a morte. A blogueira Tati Uchoa advertiu os pais sobre o conteúdo, ponderando que, embora o filme traga uma crítica social, ele não é apropriado para o público infantil. O governo federal vai trocar os vidros do Palácio do Planalto, em Brasília, por material blindado. A informação foi publicada nesta quinta-feira pelo portal UOL. De acordo com o veículo, o plano é abrir o processo de licitação no início do ano que vem. A blindagem do Planalto teria sido uma das sugestões do Gabinete de Segurança Institucional após os atos de 8 de janeiro. Na ocasião, boa parte dos vidros do térreo e parte dos vidros do Salão Nobre foram destruídos. A modificação dos vidros ainda está em fase de avaliação, mas o GSI já teria recebido a autorização para prosseguir com o projeto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, retornou na noite desta quarta-feira ao Brasil e viajou na manhã desta quinta para Alagoas, após passar alguns dias em Nova York, acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU. A usual reunião de líderes, que ocorre às quintas-feiras na Câmara para definir a pauta de votação na próxima semana, não será realizada. O vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, tampouco foi informado sobre conduzir o encontro com os líderes. A expectativa é de que na próxima semana sejam escolhidos os relatores dos projetos enviados pelo governo, como a taxação de offshores e fundos exclusivos. Após fazer grande sucesso nos Estados Unidos, o filme Som da Liberdade estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira. O longa-metragem conta a história do agente norte-americano Tim Ballard, que se envolve em uma perigosa missão para salvar crianças do tráfico infantil. A obra tem como protagonista o ator Jim Caviezel, famoso por seu papel como Jesus no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. A direção e o roteiro são assinados pelo cineasta mexicano Alejandro Monteverde, que conversou com o Pleno News na pré-estreia realizada no Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, Som da Liberdade ultrapassou grandes clássicos como Missão Impossível e Indiana Jones, que estavam em cartaz simultaneamente. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou no período da noite desta quarta-feira que a reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi a que devia e precisava acontecer. Foi a primeira vez que ambos se encontraram pessoalmente após uma tentativa frustrada durante o G7, grupo dos mais ricos, em Hiroshima, no Japão. Lula disse que ouviu o que o presidente da Ucrânia tinha a dizer e defendeu a necessidade de se construir a paz e uma mesa de negociação para encerrar a guerra no país. Nesse sentido, o brasileiro disse que sugeriu a construção de uma mesa de negociação para parar com a guerra. Admitiu, contudo, que não é um caminho fácil. O vice-presidente Geraldo Alckmin sancionou com vetos a lei que atualiza o Código Penal Militar.
Publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, a norma promove diversas modificações, como, por exemplo, o endurecimento da pena para militares envolvidos com o tráfico de drogas, que tinha pena máxima de 5 anos e agora passará a ter limite de 15 anos. Crimes hediondos como estupro, homicídio qualificado e latrocínio também passam a integrar o CPM. Um dos vetos de maior destaque foi em relação ao artigo que acabava com a punição para militares que criticassem decisões do governo federal ou das próprias instituições militares publicamente. Com isso, continuará valendo o texto antigo que previa detenção de 2 meses a 1 ano. Patrícia Proetti, advogada que representa Larissa Manoela e o noivo André Luiz Frambach no processo aberto contra a mãe da artista, Silvana Taques, por intolerância religiosa, pediu para que a atriz seja liberada de depor. O argumento utilizado no pedido de habeas corpus é o fato de Larissa ser filha de Silvana. A advogada não confirmou se a solicitação foi acatada, mas, caso seja, a atriz não será obrigada a testemunhar contra a mãe nem a depor. Um pedido também foi feito para que André fosse liberado de testemunhar contra a sogra por ser parente de afinidade. O juiz, porém, negou a solicitação e o ator teve que depor nesta quarta-feira. A investigação foi aberta em 22 de agosto pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância após uma notícia-crime de discriminação e preconceito de religião contra a família de Frambach, que é kardecista. O curso de medicina da Universidade Santo Amaro, palco da polêmica masturbação coletiva de alunos, custa cerca de R$10.800 mensais, sendo a maior mensalidade da instituição. Estudantes que não são de São Paulo ainda precisam arcar com custos extras de moradias. A instituição identificou e expulsou 6 alunos do curso de medicina que foram gravados simulando masturbação durante um jogo de vôlei feminino de uma competição esportiva universitária realizada em abril. As imagens, no entanto, viralizaram no último fim de semana. Em nota, o centro acadêmico da faculdade afirmou repudiar as atitudes demonstradas nos vídeos que estão circulando nas mídias sociais e declarou que tais feitos são um retrocesso. O Ministério Público de São Paulo entrou nesta quarta-feira com um recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou provas do acordo de leniência da Odebrecht. O Procurador-Geral da Justiça do Estado, Mário Luiz Sarrubo, afirma que as provas foram usadas em diversas acusações e investigações que agora estão em xeque. No recurso, Sarrubo sugere 2 caminhos: que Toffoli reconsidere a própria decisão ou envie o caso para análise no plenário do STF. Ele defende que a decisão de anular provas da leniência não poderia ter efeito generalizado e deveria valer para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque foi ele quem deu entrada na reclamação.